Hello! Aqui está o professor Fernando, né? Bem-vindo aí ao canal TV Pilar 3 e espero ajudá-los para tirar dúvida aí nos assuntos, né? O canal foi criado com esse objetivo. Aproveite da aula e hoje o tema é verbos regulares e irregulares no passado. Gente, isso é um assunto fácil, relativamente fácil, mas tem o seu grau de dificuldade. Vou procurar aqui exemplificá-lo, espero que aproveite, tire todas as dúvidas. Então vamos lá, let's go. Come here. Regular and irregular verb. Vamos estudá-lo na forma do passado, né? E aí o que é que a gente vai observar aqui, pessoal? Primeiro, o verbo regular, temos a terminação ed. E o irregular se torna mais difícil. Teremos que ir memorizando uma tabela. Não tem uma fórmula. A gente pode dar algumas dicas, mas os irregulares a gente tem que começar a memorizar uma tabela. É interessante que muitos dos finais de livros de inglês, principalmente do 8º, 9º ano, são mais assim, existe no final uma lista. Também 7º ano às vezes tem. É um conteúdo mais que está. Inicia-se no 7º ano e pode ir até o 9º ano. Aí veja, gente, eu vou falar sobre o regular porque existem algumas regras importantíssimas. Então vamos lá. Quando eu coloco um verbo feito love, ele tem a letra E. Então verbos que terminam com a letra E, eu só coloco D. É uma lógica. Não teria lógica se eu colocasse outro E. Então a gente não vai ter, a não ser o verbo agree, né? A não ser o verbo agree, que já tem dois Es, aí coloca outro D. Então aqui vai ficar dois Es porque o verbo agree tem dois Es, né? Mas em linha geral, verbo que termina com E, a gente acrescenta apenas o D. Outra regrinha que a gente tem que observar, uma regrinha que a gente tem que observar com muito cuidado, é a regrinha do Y. A regrinha do Y tem duas situações que eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Y acompanhado de consoante faz uma troca. Trocamos o Y por I e acrescentamos ED. Então, é muito comum essa regra do inglês de trocar Y por I. Então, verbo terminado por Y, verbo terminado por Y acompanhado de consoante, trocamos o Y por I e acrescentamos ED. E verbo terminado por Y, né, acompanhado de vogal, já rima, gente. Verbo terminado por Y acompanhado de vogal, segue a regra geral. Então aqui, como é acompanhado de vogal, a regra geral diz que acrescenta apenas o ED. Então, essa é a diferença do Y. Mas existe a chamada CVC. O que é a CVC? Expliquei muito isso nas aulas, gente. CVC é consoante, vogal e consoante. Verbos terminados com essa CVC, nós deveremos dobrar a última sílaba antes de acrescentar o ED. É o caso, por exemplo, do verbo stop. Olha, o stop tem C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Nesse caso, devemos dobrar a última consoante, que é o P, e acrescentar o ED. Ok? Mas existem exceções. Eu tenho que lembrar que o X, o V, o W
o X, o Y e o Z, ou seja, as 5 últimas consoantes do alfabeto, né? As 5 últimas letras do alfabeto, né? V, W, X, Y, Z. Parece nome de rádio, né? A gente deve... não pode dobrar. A regra diz que não pode. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo fix, é CVC, mas não dobra. Aí você vai pensar, por que não dobra? Porque o X é uma das 5 últimas consoantes ou letras do alfabeto. Então, toda vez que você for usar CVC e a última letra for uma das 5, você não pode dobrar. Por isso que stay aqui, stay, o verbo stay, mesmo sendo CVC, também não pode dobrar, porque o Y é uma das 5 últimas letras do alfabeto. Existe também uma regrinha bem interessante. Se eu pegar a palavra prefer, olha, presta atenção aqui, ó. Se eu pegar a palavra prefer, eu vou ter 2 sílabas. Aí vai perguntar, professor Fernando, como é que eu vou contar a sílaba aqui? Eu vou contar pelas vogais. Então, prefer, prefer. Nesse caso, quando tem 2 sílabas ou mais e terminar com CVC, e essa terminação de CVC não for nenhuma das 5 últimas do alfabeto, a gente deve proceder da seguinte maneira. Observar qual é a sílaba tônica. Aí se torna mais difícil, porque aí você tem que saber ler a palavra. Mas se você souber, no caso aqui, que é prefer, a tônica está na última sílaba. Fair. Termina em CVC. Então, nesse caso, você vai dobrar o R, que é a última consoante. Então, vai perguntar aqui, por que você dobrou o R? Por 2 motivos. É CVC, você só vai fazer esse estudo se for CVC. É CVC, né? E a última sílaba é tônica. Já se eu pegar a palavra open, olha aí na minha leitura, se eu pegar a palavra open, olha, 2 sílabas, né? Open. Mas observe que a sílaba tônica não é a última. Open. Nesse caso, não dobra. Então aí você vai pensar, professor, por que open não dobrou? Vamos pensar, porque a última sílaba não é tônica. Tá certo? Então é importante que aconteça isso. E quando você pegar um verbo, outro qualquer, por exemplo, want, para finalizar aqui, você pegar um verbo feito want, aí vem para a regra. Entra na regra do é? Claro que não, né, gente? Entra na regra do y? Não termina com y. É CVC? Não, aqui é VCC. Então, quando não entrar em nenhuma das regras, entra a regra geral. Qual é a regra geral? Acrescenta, a terminação é D. Ok? Então, acrescenta, a terminação é D. Já o verbo irregular, pessoal, o verbo irregular, para que a gente estude ele é dividido em 3 categorias. Os verbos uniforme, os verbos biforme e os verbos triforme. O que é isso? O uniforme, existe uma forma para o presente, que é o infinitivo, o passado e o particípio. É uma forma só. O biforme, como o próprio nome já diz, são 2 formas. Uma para o
infinitivo, que é o presente, e outra para o passado e o particípio. E a triforme já está dizendo, é uma forma diferente para cada situação. Uma para o presente, outra para o passado e outra para o particípio. Vamos ver aqui. Uniforme. Então, uniforme, a gente tem, por exemplo, o verbo put. Na tabelinha lá vai ter put, put, put. Então, aqui representa o presente ou infinitivo. Aqui representa o passado e aqui representa o particípio. Então, quando as três formas forem iguais, infinitivo ou presente, passado e particípio, nós temos o verbo uniforme. Agora a gente deve ter cuidado, por exemplo, com o verbo read, que é o verbo ler. Ele também é uniforme. Só que existe uma diferença de pronúncia. Então, no presente fica read e no passado e particípio fica read. Praticamente quase o mesmo nome, né, da cor vermelha em inglês. Então, read, read, read. Então, quando a gente disser numa frase, por exemplo, como é que a gente vai saber se essa frase está no presente ou no passado? Infelizmente, ou tem um advérbio na frase, tipo yesterday, que vai dizer que é ontem, ou today, que pode ser hoje, ou a gente tem que ler. Se eu ler a frase I read a book, eu leio um livro. Então, eu leio um livro toda semana, né? I read a book every week. Eu leio um livro toda semana, por exemplo. Mas se eu pronunciar read, I read a book, eu li um livro. I read a book yesterday. I read a book last week, semana passada. Então, a pronúncia aqui vai me ajudar. Já um verbo before, ele é um verbo que tem uma forma para o presente e outra para o passado e o particípio. Tem muitos verbos aqui, mas vou pegar um verbo conhecido. Buy, bought, bought. Veja, por que esse verbo é biforme? Existe uma forma e existe outra. Uma para o presente ou particípio e outra para o passado ou particípio passado. Então, uma para o presente, né? Infinitivo, né? Melhor dizendo. E a outra para o passado e particípio. Então, são duas formas. Então, são muitos verbos ligados a isso, né? E existe, para finalizar aqui, o verbo triforme. Como o próprio nome já diz, são três formas diferentes. Eu pegar, por exemplo, go, went e gone. Veja, go é uma forma, went totalmente diferente, ninguém imagina que seja o verbo no passado, o passado de go, e gone é a forma no particípio, que parece alguma coisa, né? Então, quando tem três formas diferentes, nós temos o verbo triforme, gente. Bem, pessoal, isso aí é o que mostra a diferença entre o regular e o irregular. É só você observar o seguinte: o irregular não tem uma fórmula, é estudar a tabela. Tem que se estudar bastante. É nesse caso que torna o assunto difícil. Mas a gente, dentro de um texto, já pode diferenciar. Quando o texto estiver no passado,
e tiver a terminação ED, ele será regular. Quando não tiver a terminação ED, ele será irregular. E só assim para fechar, o que é importante a gente estudar? Esses 3 advérbios. Yesterday, last e ago. Yesterday, ontem. Last quer dizer passado. E ago, atrás. Quando eu digo numa frase, por exemplo, que algo aconteceu ontem, eu posso usar yesterday. Quando eu digo numa frase que algo aconteceu last week, last year, semana passada, ano passado, eu vou usar o last. E quando eu digo que alguma coisa aconteceu há 10 minutos atrás, há 1 hora atrás, há 1 dia atrás, eu vou usar ago. Então, para que servem esses advérbios? Para indicar que o tempo verbal a ser utilizado é o passado. Bem, gente, como esse assunto é extenso, ainda temos a parte da negativa e interrogativa. Para não ficar muito extenso o vídeo, a gente vai finalizar por aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, see you next class.